Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar o Evangelho que a Igreja nos apresenta para este sábado, na quarta semana da Quaresma. E o texto de hoje se encontra lá em João 7, versículos de 40 até o 53, que nos diz assim: Naquele tempo, ao ouvirem as palavras de Jesus, algumas pessoas da multidão diziam: Este é verdadeiramente o profeta. Outros diziam: Ele é o Messias. Mas alguns objetivavam: Porventura o Messias virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Messias será da descendência de Davi, virá de Belém, povoado de onde era Davi? Assim houve divisão no meio do povo, por causa de Jesus. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém pôs as mãos dele. Então os guardas do templo voltaram para os sumos sacerdotes e os fariseus, e estes lhe perguntaram: Por que não o trouxestes? Os guardas responderam: Ninguém jamais falou como este homem. Então os fariseus disseram assim: Também vós vos deixastes enganar? Por acaso alguns dos chefes ou dos fariseus acreditou nele? Mas esta gente que não conhece a lei é maldita. Nicodemos, porém, um dos fariseus, aquele que se tinha encontrado com Jesus anteriormente, disse: Será que a nossa lei julga alguém antes de ouvir saber o que ele fez? Eles responderam: Também tu és galileu porventura? Vai estudar e verás se da Galileia não surge profeta. E cada um voltou para a sua própria casa. Gente, que texto bem pesado, né? Como eu falei para vocês, estamos chegando aí bem perto da Semana Santa, então cada vez mais a liturgia vai apresentando momentos em que Jesus está sendo mal visto aí pelas lideranças religiosas e por aí vai. E o evangelho deste sábado não é diferente. De fato, eles sabiam que Jesus teria que vir de Belém. As escrituras apontam isso, o próprio profeta Miqueias fala disso. Mas o que a gente está vendo dos líderes religiosos é que eles estão cegos espiritualmente. Por quê? Eles só querem ver o que eles querem, ponto final. Até o próprio Nicodemos, que um dia encontrou Jesus às escondidas dentro do próprio Evangelho de João, aparece de repente para tentar defender Jesus Cristo. Só que aí eu trago para vocês aqui alguns pensamentos para iluminar então a nossa reflexão para este sábado. Primeiro, quantas vezes julgamos uma pessoa sem buscar ver a verdade por trás dela? Porque é isso que fizeram. Questionam tanto Jesus, tentam arrumar desculpas para condenar Jesus, e a justificativa que eles estão colocando aqui agora é porque não deveria vir um profeta lá da Galileia. Então, antes de escutar Jesus, eles estão julgando, e é essa a grande crítica que Nicodemos faz. Né? A crítica é a seguinte: a gente não deveria ouvir e saber o que ele fez antes de julgar? Ou seja, é preciso analisar melhor a fundo a pessoa. É preciso analisar o que ela está fazendo, e depois a gente vai e condena, vai e julga, vai e faz alguma coisa. Nicodemos estava certo. Mas o grande problema é que, infelizmente, esse povo estava na pressa. Em vez de querer saber a verdade, só queriam ver o que convinha a eles, o que convinha de fato, né? Outra coisa, será que a gente é como Nicodemos? É muito bonito ver a progressão de Nicodemos no Evangelho. No primeiro momento, Nicodemos procura Jesus. E Jesus fala para ele que é preciso nascer do alto, é preciso nascer de novo. E Nicodemos ainda é tão criança na fé, ao ponto de que ele pensa: Senhor, mas eu sou grande, eu vou voltar para o útero da minha mãe. E agora já vemos um Nicodemos que defende a fé, que defende Jesus. Então a gente poderia pensar um pouco, né? Um dos grandes sinais de que nós temos maturidade cristã é quando eu começo a defender o Cristo, que eu digo que eu sou discípulo. E é isso que Nicodemos está fazendo. Mas por fim, eu trago outro pensamento para vocês. Se vocês pensarem bem, os guardas foram enviados até Jesus para prendê-lo. Vocês devem ter percebido isso muito bem. Mas no final das contas, eles foram presos por suas palavras. Eles foram até Jesus para serem presos por Jesus. Mas no final das contas, as palavras de Jesus prenderam eles. Forte isso, não é? Quantas e quantas vezes, amados irmãos e irmãs, nós também queremos perseguir o Cristo. Parece muito com a imagem de Paulo, né? Paulo lá, por exemplo, dentro das suas cartas, ele vai mostrar que ele perseguia Jesus. Perseguiu os discípulos de Cristo. E foi nesse ato de perseguição que, no final das contas, Deus o encontrou, o fisgou, o conquistou. Podemos pensar, deixemos também, né, sermos presos pelas palavras de Cristo. Sermos presos pela sua vontade. Sermos presos pela sua misericórdia.
Se formos presos pela misericórdia de Deus, amados irmãos e irmãs, seremos homens e mulheres diferentes. Que Deus nos prenda, né? A boa prisão. Essa é a melhor prisão que a gente pode querer na nossa vida. Não ser preso pelo pecado, mas ser preso pelo amor. Que Deus te abençoe, amado irmão, amada irmã. Te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais.